Era o ano de 1922, um ano que ficaria marcado na história da arqueologia. O Vale dos Reis, no Egito, brilhava sob o sol escaldante do deserto. Este local, repleto de mistérios e segredos antigos, era o epicentro de inúmeras expedições arqueológicas. Parecia que cada centímetro deste antigo cemitério já havia sido explorado. Mesmo assim, o arqueólogo Howard Carter e sua equipe persistiram. Eles enfrentaram o calor abrasador e as condições adversas do deserto, movidos por uma determinação inabalável. Eles eram movidos por uma intuição, uma crença de que algo extraordinário permanecia oculto. Carter, em particular, estava convencido de que ainda havia uma tumba real a ser descoberta. Então, em 4 de novembro, uma descoberta se desdobrou e reescreveria a história. A equipe encontrou um degrau de pedra, um sinal de que algo significativo estava enterrado ali. Um simples degrau de pedra, semi-enterrado na areia, marcava a entrada de uma tumba esquecida. A excitação era palpável enquanto eles desenterravam mais degraus, revelando lentamente a entrada. A tumba, como agora sabemos, pertencia a Tutankhamon. Este jovem faraó, que governou o Egito por um curto período durante a 18ª dinastia, estava prestes a ser redescoberto. Ele foi um jovem faraó que governou o Egito por um curto período durante a 18ª dinastia. Sua morte prematura e o mistério em torno de sua vida tornaram esta descoberta ainda mais fascinante. O que tornou essa descoberta tão extraordinária foi seu estado de preservação. A tumba estava repleta de artefatos que haviam permanecido intocados por milênios. Ao contrário de muitas outras tumbas reais, a de Tutankhamon permaneceu praticamente intocada por mais de 3.000 anos. Este fato permitiu aos arqueólogos uma visão sem precedentes da vida e da morte no Antigo Egito. Quando Carter espiou pela porta aberta, ele proferiu as palavras agora famosas: coisas maravilhosas. Ele estava diante de um tesouro que o mundo moderno nunca havia visto. Seus olhos se depararam com algo nunca visto desde o tempo dos faraós, uma tumba repleta de tesouros deslumbrantes. Havia estátuas douradas, joias e objetos de valor incalculável. O mundo assistiu com a respiração presa enquanto Carter e sua equipe documentavam e escavavam meticulosamente o conteúdo da tumba. Cada novo artefato revelado era uma janela para o passado. Era um tesouro de santuários dourados, bigas, armas e objetos do dia a dia. Cada item contava uma história. Cada peça era um fragmento da vida de Tutankhamon e de sua época. Cada peça fornecia um vislumbre da vida e dos rituais de morte da elite do Antigo Egito. Os detalhes intricados dos artefatos revelavam a habilidade e a dedicação dos artesãos egípcios. Mas a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. A equipe continuou a explorar, sabendo que algo ainda mais grandioso poderia estar escondido. Escondido nas profundezas de uma série de santuários dourados, estava o sarcófago do próprio Tutankhamon. Este era o clímax de sua descoberta, um momento que ficaria gravado na história para sempre. A cena dentro da tumba de Tutankhamon era de opulência impressionante. Cada detalhe parecia ter sido cuidadosamente planejado para refletir a grandeza e a riqueza do jovem faraó. Santuários dourados aninhados um dentro do outro, cada um mais deslumbrante que o anterior. Esses santuários não eram apenas símbolos de riqueza, mas também de proteção espiritual. Esses santuários, diminuindo de tamanho, protegiam o sarcófago do jovem rei. Cada camada representava uma barreira contra forças malignas, garantindo a segurança do faraó na vida após a morte. Eles eram intricadamente decorados com cenas da mitologia egípcia, guardiões poderosos para a jornada do faraó para a vida após a morte. As figuras mitológicas esculpidas nos santuários contavam histórias de deuses e heróis, cada uma com um propósito específico. A arte era requintada, um testemunho da habilidade dos antigos artesãos egípcios. Cada detalhe,
desde as linhas finas até as cores vibrantes, mostrava a dedicação e o talento dos artistas. A remoção dos santuários externos foi um processo meticuloso. Os arqueólogos trabalharam com precisão e paciência, conscientes da fragilidade e importância histórica de cada peça. Cada peça teve que ser cuidadosamente documentada e removida para revelar o tesouro dentro. O processo de documentação era crucial para garantir que cada artefato fosse preservado e estudado adequadamente. Finalmente, a equipe chegou ao sarcófago interno. Este momento foi o culminar de anos de trabalho árduo e dedicação. Ele estava dentro de um sarcófago retangular de quartzito, sua superfície polida brilhando sob as lâmpadas dos arqueólogos. A luz refletida na superfície lisa do quartzito destacava a beleza e a simplicidade do design. Feito de ouro maciço, pesava incríveis 110 quilos. Este sarcófago de ouro não era apenas um símbolo de riqueza, mas também de poder e divindade. Sua descoberta foi um momento decisivo na escavação. Os arqueólogos sabiam que estavam diante de um achado que mudaria a compreensão da história egípcia. O próprio sarcófago era uma obra-prima de arte e simbolismo. Cada detalhe esculpido e cada símbolo gravado tinham um significado profundo. Ele retratava Tutancâmon em seus trajes reais. A imagem do jovem faraó em sua glória real era um lembrete de seu status e poder. Ele segurava o cajado e o mangual, símbolos de seu poder e autoridade. Esses símbolos eram representações de sua capacidade de governar e proteger seu povo. As deusas protetoras, Isis, Neftis, Neith e Selket, foram representadas em cada canto, suas asas estendidas como se estivessem protegendo o rei. Essas figuras divinas eram vistas como guardiãs, assegurando que Tutancâmon estivesse seguro em sua jornada para a eternidade. A descoberta deste magnífico sarcófago causou ondas de excitação na comunidade arqueológica e além. A magnitude deste achado ressoou em todo o mundo, capturando a imaginação de todos os que ouviram sobre ele. Finalmente, chegou o momento de abrir o sarcófago interno e ficar frente a frente com o próprio Tutancâmon. Este momento foi aguardado com grande expectativa e ansiedade por todos os presentes. Lá dentro, envoltos em camadas de linho fino, jaziam os restos mortais mumificados do jovem faraó. As camadas de linho, cuidadosamente aplicadas, preservaram seu corpo por milênios, protegendo-o dos elementos e do tempo. Seu rosto estava coberto por uma máscara de ouro requintada, um retrato idealizado do rei em seu auge. Esta máscara não só servia como proteção, mas também como um símbolo de sua divindade e poder. Esta máscara, talvez o artefato mais icônico da tumba, tornou-se sinônimo de Tutancâmon e do próprio Egito Antigo. Sua beleza e complexidade continuam a fascinar estudiosos e visitantes de museus ao redor do mundo. O desenrolar da múmia foi um assunto delicado e sombrio. Cada camada de linho removida revelava mais sobre o jovem faraó, mas também exigia um cuidado extremo para não danificar os restos mortais. Revelou detalhes importantes sobre a vida e a morte de Tutancâmon. As marcas em seus ossos e a condição de seus dentes forneceram pistas valiosas sobre sua saúde e os desafios que enfrentou durante sua curta vida. O exame científico mostrou que ele era um jovem frágil, provavelmente com não mais de 19 anos quando morreu. Análises de DNA e exames de tomografia computadorizada ajudaram a construir um quadro mais claro de sua condição física. A causa de sua morte permanece um assunto de debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que ele pode ter sofrido de uma doença genética, enquanto outros sugerem que um acidente ou uma infecção pode ter sido a causa. As teorias variam de uma fratura na perna infectada à malária, ou até mesmo assassinato. A fratura na perna, em particular, levantou muitas questões sobre se ela foi causada por um acidente ou por um ato de violência. Apesar da passagem de milênios, a múmia forneceu um elo tangível com esta figura lendária do passado.
Através dela, podemos sentir uma conexão direta com a história e a cultura do Egito Antigo. Por meio de análises científicas modernas, podemos agora reconstruir sua aparência, aprender sobre sua saúde e até mesmo especular sobre sua dieta e estilo de vida. Essas análises nos permitem entender melhor como ele viveu e os desafios que enfrentou. A descoberta da múmia de Tutancâmon continua sendo uma das descobertas arqueológicas mais significativas de todos os tempos, oferecendo uma janela sem precedentes para o mundo dos antigos egípcios. Esta descoberta não só enriqueceu nosso conhecimento histórico, mas também inspirou gerações de arqueólogos e entusiastas da história. O reinado de Tutancâmon foi breve, durando aproximadamente de 1332 a 1323 a.C. Ele ascendeu ao trono ainda criança, governando sob o nome de Tutankhaton. Seu pai, o faraó Akhenaton, havia iniciado um período radical na história egípcia. Akhenaton tentou substituir a religião politeísta tradicional pela adoração de um único deus, Aton, o disco solar. No entanto, o reinado de Tutankhaton viu um retorno aos velhos costumes. Ele mudou seu nome para Tutankhamon, homenageando Amon, o rei dos deuses. Ele restaurou os sacerdócios tradicionais e mudou a capital de volta para Tebas. Apesar de seu curto período no poder, Tutankhamon desempenhou um papel crucial na restauração da ordem no Egito após um período de convulsão religiosa. As circunstâncias em torno da morte de Tutankhamon estão envoltas em mistério. Sua tumba, embora luxuosa, era menor do que a de outros faraós. Isso sugere que ele pode ter morrido inesperadamente. As teorias sobre sua morte variam de causas naturais a crime. Estudos recentes sugerem que ele sofria de uma série de problemas de saúde, incluindo um pé torto e malária. No entanto, a causa exata de sua morte prematura permanece um tópico de pesquisa e debate em andamento.